Já é de madrugada, eu avisto o céu sem estrela, me dá mó revolta. Embaixo de tudo eu me sinto nessas horas. Estou com fome e frio, pagando mó veneno. Eu preciso respirar, que é pra ter coragem. E lá vem a tempestade castigar, arrastar essa imensa cidade. Só de lembrar o tempo que eu era, alguma coisa pra esta sociedade. A vida me mostrou outra realidade. Depois que eu caí aqui, cadê o amor? Aonde estão os meus aliados agora? Mano, é embaçado quantas palavras foram lançadas quando ainda trampava. Eu tinha boa grana, estou de olho como águia. Eu avisto de longe a minha quebrada. Aqui neste lugar é um verdadeiro inferno. São pessoas que largaram seus familiares na esperança de vencer aqui na selva de pedra. Contaminados pelo ódio, com certeza. Pra que valeu todo aquele esforço da diretoria? Eu não entendo, não compreendo quantas famílias nesse momento dormindo ao relento, com fome e frio. Aí, acorda, meu Brasil. A minha vida não foi conto de fada. Aos 2 anos minha coroa tinha me deixado. É breakdown, pra tudo Deus tem um propósito. Que propósito é esse? Morar no interior, ser chamado de Febem. O meu progresso na escola foi de mal a pior. No dia da visita todas crianças recebiam lembranças. Papai Noel cansou de receber as minhas cartas com sinceros apelos. Papai Noel, eu não quero nada dessa vida. Só quero encontrar meu pai, minha mãe e minha família. Hoje a casa caiu, os menores foram para o quarto. De 1 a 1 foram molestados, choro e o chicote estralando. Mano, os anos se passando. Tinha a pá de Zé Povinho que não gostavam de mim. Uma história de dor, qual é seu nome? Maldito é o homem que confia em outro homem. Uma história de dor, qual é seu nome? Maldito é o homem que confia em outro homem. Deus me ajuda a lutar, pois minha mãe me deixou um mundo de dor. Deus me ajuda a lutar, pois minha mãe me deixou um mundo de dor, um mundo de dor. Vamos lá, está tudo sob o controle. Apesar do meu nome ser arranjado pelo juiz MADS, foi como colocar nome em cachorro. Fácil demais pro sistema, o que eles querem ver. Mas irmão, com algema, prepara o seu coração. 7h30 da manhã é hora do café. Meio-dia o sinal da sirene anuncia. É hora da xepa, é mó biqueira essa merenda. Mó sol, daqui a pouco eles recolhem os menores. Contam cabeça como gado. Número 11, aqui número 15, ali 27, ainda não fugi. Quanta injustiça eu sofri, presenciei no centro de São Paulo, no vai e vem. Eu era um filho das ruas, já fazia uma cota que eu saí da Febem. Aí tio, minha visão não era pequena, eu confesso, descaso da humanidade. Criança sem esperança, mulher com criança no colo, e eu sentado só na sarjeta observando. Um tiozinho na cadeira de rodas pedindo esmola, muita calma nessas horas. Você reclama da sua vida, mas não tem coragem de olhar a sua volta e ver quanta chance Deus te deu. Deus me ajuda a lutar, pois a minha mãe me deixou um mundo de dor. Eu quero encontrar. Me ajuda a lutar, pois a minha mãe me deixou no mundo de dor. Eu quero encontrar, eu quero encontrar.
Hoje eu estou com 30 anos de idade. Tenho 2 filhos, Micael e Noemi. Vivem perguntando, cadê a avó? Fico imaginando sobre o mundo na madrugada de hoje. Onde a senhora estaria? Bom, as portas estão abertas, mãe. Sabe tudo o que aconteceu dos 2 anos até os 18. Depois eu fui morar nas ruas. Graças a Deus hoje estou vivão, mãe. Estou esperando, sem rancor e com puro amor no coração. Pois eu quero te encontrar, mãe, de braços abertos. Continue ligado na Cristal. A gente volta já com mais sucessos e prêmios. Rádio Cristal Gospel. Refletindo o brilho da glória de Deus. Refletindo o brilho da glória de Deus. Hora. Na Cristal Gospel. 11h05. Esta é a Rádio Cristal Gospel, transmitindo de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, via internet e YouTube, no Cristal Gospel ao vivo. Participem de nossa programação se inscrevendo em nosso canal para receberem as notificações de nossos programas. Entrem em nosso site e cliquem no ícone do YouTube. Baixem nosso aplicativo no Google Play. Rádio Cristal Gospel, a rádio da família brasileira. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo é responsabilidade de seus idealizadores. Ao toque de 3 segundos, você vai ouvir... Momento da Palavra, o Brasil para Cristo. Apresentação, Pastor Fábio Gama. Atenção, afiliados ao Grupo Cristal de Comunicações. Agora tem mais um programa da Cristal Gospel FM. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso. Está entrando no ar, pela Rádio Cristal Gospel, o programa Momento da Palavra, o Brasil para Cristo. Apresentação, Pastor Fábio Gama. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. Sucesso sem parar, o tempo todo. A alegria no ar. Rádio Cristal Gospel, a melhor do Brasil. A melhor do Brasil. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda. Rádio Cristal Gospel, a sua sintonia. A sua sintonia. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Cristal Gospel. Nesta manhã fria de quarta-feira, dia 19 de julho, nós nos encontramos aqui na Rádio Cristal Gospel para darmos início ao nosso programa Momento da Palavra, Brasil para Cristo. Estamos aqui nesta manhã para juntos meditarmos um pouco na palavra do Senhor, para recebermos de Deus mais uma porção dessa mensagem tão poderosa, mensagem que salva, mensagem que liberta, mensagem que consola. Vivemos momentos difíceis, o Brasil, a economia, tudo está tão complicado para nós estarmos tendo aí dias bons, mas o Senhor está conosco, queridos, e nós precisamos nos apegar mais e mais ao Senhor. Então nós vamos usar essa programação de 1 hora para falarmos um pouco com Deus, através da oração, através do louvor, através da palavra. Ouvimos um pouco o que o Senhor tem para nos dizer. Eu tenho certeza que nesta manhã será uma grande bênção para a sua vida. E quero agradecer a sua participação, quero agradecer você, ouvinte, ligado na Rádio Cristal Gospel. A certeza que temos que você nos abençoa grandemente na sua participação e também é abençoado pela programação. Quero louvar a Deus pela vida do Hamilton Luiz, responsável por colocar este programa no ar, junto com o Leandro Gomes. Precisamos que o Senhor nos abençoe, nos dê graça para darmos sequência ao trabalho da rádio, porque o propósito desta rádio é sempre exaltar, engrandecer o Senhor, é mostrar aos ouvintes, através da palavra, o poder de Deus,
os cuidados do Senhor, a proteção que às vezes em meio às adversidades da vida, em meio aos problemas que enfrentamos, parece que nós estamos sozinhos, parece que Deus está distante, mas não está. Deus está presente, Ele está conosco. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, como diz o salmista no Salmo 46. Então nós vamos orar a este Deus nesta manhã, vamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, a programação, você, querido ouvinte, para que Deus nos dê a graça de fazermos o programa e realmente nesse programa sermos abençoados e sermos abençoadores. Por isso, vamos entregar ao Senhor este momento em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, nesta manhã maravilhosa, um pouco fria, nós estamos aqui na Rádio Cristal Gospel, Pai querido, para fazermos este programa, para realmente realizarmos, Deus querido, num período de 1 hora, Pai, a vontade do Senhor. Sabemos que somos falhos e imperfeitos, é por isso que precisamos que Teu Espírito Santo, Pai, nos dê graça, nos capacite, nos direcione, Pai, para fazermos da maneira que lhe agrade. Que este programa não seja apenas mais um a ser realizado, mas seja um programa onde o Senhor, meu Deus, venha tratar em especial com cada ouvinte, com cada um de nós. Momento ao qual o Senhor, na sua soberania e poder, com liberdade, Pai querido, haja em nosso meio, haja, Deus querido, através da rádio, abençoando, entrando nos lares e realizando, Deus querido, os seus propósitos. Abençoa a Rádio Cristal Gospel na vida do Luiz, na vida do Leandro, papai querido, responsáveis, Deus querido, pela manutenção, Deus querido, desta rádio no ar. Por isso, Deus, dá graça aos teus filhos, capacita financeiramente, meu Deus, espiritualmente, dá sabedoria para prosseguir com a rádio e também, Deus querido, alcançar os propósitos determinados pelo Senhor. Por isso, eu coloco em tuas mãos este programa e peço a tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ouvir um louvor com a Aline Barros, da Casa do Pai, depois nós voltamos para darmos início à nossa mensagem desta manhã. Amém? Daqui a pouquinho estamos de volta. Deus abençoe. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar.
Eu sou a Aline Barros, eu tenho... Que era cheio hoje se secou. A árvore que dava frutos não dá mais. No jardim que era tão florido só restou folha seca espalhada pelo chão. Quem sabe a sua vida está assim, um cenário que pra muitos é o fim. Retrato que transmite sua dor, lembrança boa que nunca voltou. Um sonho que morreu pelo caminho, projetos que ficaram no papel, talentos que hoje foram enterrados. Sua alma chora quando lembra o passado. Mas há esperança pra ti, há uma promessa pra ti. Vai florescer o rio de... Queridos ouvintes, nós estamos de volta e vamos dar aí sequência à nossa programação, o Momento da Palavra. Já nós temos algumas pessoas participando conosco no nosso programa, compartilhando aí. Então quero mandar um abraço para o Marco Antônio, para a Suelen, para a Cristina Rodrigues, Márcio Siqueira, Tassiane Siqueira, Simone e Adriana Santos. São os nossos participantes aí que compartilharam. Um abraço e obrigado pela sua participação. É alegria recebê-los aqui no nosso programa, o Momento da Palavra. Queridos, nós louvamos a Deus porque estamos aqui na rádio e podemos usar este momento para falarmos um pouquinho da palavra do Senhor. É isso que vamos fazer nesta manhã. Nós vamos então falar sobre Números, capítulo 13 e 14. Alguns versículos eu vou ler para nós falarmos um pouquinho sobre as promessas de Deus na nossa vida e por que nós não conquistamos elas. Vamos lá. Capítulo 13, verso de número... Verso número 30. Diz assim: Então fez Calebe calar o povo perante Moisés e disse: Certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Capítulo 14, verso 5. Então Moisés e Arão caiu sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefuné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará, terra que mana leite e mel. Então somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, o podemos devorar. Retirou-se deles o amparo. O Senhor é conosco, não temais. Amém, queridos? Queridos, esse capítulo 13 e capítulo 14 refere-se ao momento ao qual o povo estava próximo à terra prometida. Essa terra prometida foi falada pelo Senhor, prometida pelo Senhor a Moisés, em Êxodo capítulo 3, quando Moisés se encontra com Deus ali através da sarça ardente, onde a sarça ardia, mas não se consumia. Essa curiosidade levou Moisés
a se aproximar aonde Deus falou para ele tirar a sandália dos pés, que a terra que ele estava, a terra santa. E aí há um diálogo de Deus para com Moisés, dizendo que Moisés tiraria o povo Israel do Egito. Deus daria a ele todas as condições, a mão forte do Senhor usaria Moisés para tirar o povo de uma escravidão de mais de 400 anos. E isso acontece, Deus manda ali 10 pragas, a última praga é a praga dos primogênitos, a morte do filho de Faraó, que seria o sucessor do trono. Dessa maneira, Faraó libera o povo para o deserto, para a terra prometida. O povo anda pelo deserto, passa ali experiências com Deus através do maná, através das codornizes, através da água saída da rocha, através da nuvem que fazia sombra para o povo durante o dia no deserto de 50 graus, a nuvem de fogo à noite que aquecia o povo e também direcionava-os para caminhar pelo deserto. Então, chega ali próximo da terra prometida, o povo resolve espiar a terra. O povo resolve conhecer a terra que Deus havia prometido. Lembrando que não era ordem de Deus eles espiarem a terra. Apesar de você ler o verso 1 do capítulo 13, onde diz assim: disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã, mas isso só aconteceu porque no capítulo 1 de Deuteronômio, Moisés chama a atenção do povo dizendo: foi vocês que me procuraram para que eu enviasse espias para espiar a terra de Canaã. E eu os enviei. Então foi o povo que pediu a Moisés, e certamente Moisés passou o pedido para o Senhor e Deus permitiu. Deus não tinha esse propósito, mas permitiu que o povo fosse conhecer a terra. É claro que Deus conhecia o coração dos espias. Deus sabia que dos 12 espias, apenas 2, quando olhassem a dificuldade na terra, olhariam para as bênçãos da terra e não para a dificuldade. Certamente Deus sabia que o coração dos 10 espias iam derreter de medo, iam derreter realmente de falta de confiança e falta de fé. Apenas Josué e Caleb. Deus sabia de tudo isso, mas Deus permite para que hoje, nós no dia 19 de julho de 2017, nesta quarta-feira, possamos aprender um pouco com a atitude desses 10 espias e dos 2 espias que tiveram aí um coração igual ao coração de Deus. Querido, lembrando que eles vão para a terra espiar. Eles saem aí numa jornada de 40 dias para espiar a terra, porque a terra era grande, era farta, era boa. Então 40 dias eles caminharam para a terra que emana leite e mel. Olharam e viram realmente que tudo que Deus havia prometido, o relatório é perfeito, o relatório que eles trazem de volta no capítulo 13, a partir do verso de número 23, eles trazem o relatório das plantações, do fruto da terra, que a terra era muitíssimo boa. Eles aí até trazem um cacho de uva, trazido por 2 homens numa vara, porque era grande o cacho de uva, era algo esplendoroso, romã, que eles trouxeram figos. Então, eles viram realmente que uma terra farta, era uma terra onde a alimentação era de primeira. Por isso que a Bíblia diz: Deus mandaria eles para uma terra que mana leite e mel. Fala de coisa boa. Só que Josué e Caleb olharam para toda essa beleza. Josué e Caleb olhou para a terra boa, a terra que emana leite e mel. Já os 10 espias, que cada espia simbolizava uma tribo. São 12 tribos que fazem parte da nação israelita, os 12 filhos de Jacó. Então, 10 filhos de Jacó, aí simbolizando aí os 10 espias, não creram na promessa. Viram a terra que emana leite e mel, viram realmente os frutos, mas o olhar desses 10 espias ficou sobre os gigantes, ficou sobre o povo que era realmente valente. Olha só
o verso de número 33, verso 30, verso 32. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos nos próprios olhos como gafanhotos, e assim o éramos aos seus olhos. Queridos, no verso 1 em diante do capítulo 14, fala que eles choraram a noite inteira e infamaram, murmuraram contra Deus, dizendo que Deus os tirou do Egito para eles morrer na mão do gigante, que as suas mulheres, suas filhas seriam presas, escravas do povo daquela terra. Eles abrem realmente um coração maligno e despeja murmurações para todo lado. Um povo que não entendeu que Deus havia prometido que daria a terra, eles precisavam apenas acreditar na promessa. Querido, quantos de nós temos promessas de Deus? A Bíblia fala que ela está repleta de 8.000 promessas, 8.000 promessas para a minha vida e para a sua vida. A questão toda é que todas as promessas que recebemos, certamente há uma luta a ser travada. Há, queridos, uma situação ao qual você precisa enfrentar para poder obter a promessa. Há renúncias, há obediência, há realmente dificuldades, há situações que parece que não vai dar certo você viver a promessa de Deus, mas isso não significa que você não vai alcançar a promessa. Querido, nós precisamos colocar os nossos olhos no Senhor. Não fazer como Pedro, que caminhando sobre as águas, ali vencendo a física, vencendo a gravidade, vencendo a natureza, ele começa a caminhar pelas águas, mas quando começa a reparar na sua volta o vento forte, as ondas, ele começa a afundar. É o que aconteceu com esses 10 espias. Havia em redor deles tanta coisa boa, havia os frutos da terra, havia uma terra espaçosa para eles, seus filhos, as suas criações. Deus estava dando, eles não tinham nação, o povo de Israel não tinha terra, estavam peregrinos no Egito. Deus coloca numa terra e dá a terra para eles, mas havia gigantes, havia um povo realmente bom de luta, bom de guerra, mas quem prometeu é fiel para cumprir. Deus disse que daria, então Deus certamente usaria todos os recursos necessários para limpar aquele povo da terra e entregar na mão do povo de Israel. Precisariam lutar? Sim. Iam precisar pegar na espada? Sim. Mas sairiam vencedores, porque a promessa veio da boca do próprio Deus. Querido, nós precisamos tomar posse da promessa. Precisamos tomar posse da palavra do Senhor. Precisamos entender que Deus, quando promete, Ele cumpre. Quando Deus fala, a sua palavra não volta vazia. Isaías fala isso, que como o orvalho, acho que, se eu não me engano é o capítulo 55, ele fala como o orvalho desce a terra e a neve, e rega a terra, e dá semente ao semeador, e faz produzir o fruto da terra, dando pão àquele que semeia. Ele diz: assim é a minha palavra, não voltará para mim vazia, antes de cumprir o seu propósito. Querido, a palavra de Deus ela é poderosa. E quando Deus promete na palavra que isso vai acontecer, pode passar os céus e terras, pode passar tudo, mas a palavra do Senhor nunca passará. Ela nunca volta vazia. Você precisa crer nesta palavra, você precisa acreditar nesta palavra, você precisa entender que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Agora, algumas atitudes eu preciso tomar. Algumas atitudes você precisa tomar para você herdar a terra, para você vencer realmente e conquistar aí a sua bênção. Olha só o verso de número 30. Josué, aqui junto com Caleb. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia,
subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Querido, você, para conquistar a promessa, precisa ter esta convicção. Aqui fala de um homem de fé. Aqui fala de 12 homens. Apenas 2 tiveram fé. Apenas 2 acreditaram na palavra. Apenas 2 confiaram que Deus daria vitória. Olha, subamos e possuamos. Ele não coloca ali realmente uma palavra negativa. Talvez consigamos. Talvez, né? Em dúvida, ele não coloca em dúvida, talvez possuamos, vamos lutar, quem sabe venceremos, vamos lutar, quem sabe nós conquistamos a terra. Não, ele diz, subamos e possuamos. Ele diz, porque certamente, a certeza no coração de Caleb, prevaleceremos contra ela. Queridos, esse homem entendeu que ele teria realmente condições de vencer por causa da fé que ele tinha na palavra de Deus. A fé, querido, que segundo o próprio Jesus, ela move montanhas. A fé que segundo a palavra de Jesus, quando a mulher Sirofenícia se aproximou do Senhor, quando Bartimeu se aproximou de Cristo, quando aquele leproso de Mateus capítulo 8 se aproximou do Senhor, a Bíblia diz que por essas 3 pessoas, pelo paralítico também descido por 4 homens, essas 4 pessoas aí, muito mais na Bíblia, receberam a cura, receberam a libertação, receberam o milagre, porque Jesus no final diz, ó, vai, porque a tua fé te salvou, vai, a tua fé te curou, vai, faça conforme você deseja, através da sua fé. Então, homens que se aproximaram de Jesus, confiando no poder da sua mão poderosa para curar e para libertar. Aqui Deus, Ele mesmo promete, Ele mesmo fala para o povo que a terra Ele deu, terra que emana leite e mel, e se Deus deu a terra, Deus também daria a vitória. Se Deus está dizendo para você que Ele vai curar, Ele vai usar medicina, Ele vai usar medicamento, Ele pode usar cirurgia, mas também pode libertar você deste mal agora, apenas com o poder da palavra de Deus. Mas você precisa confiar. Me lembro no capítulo de Josué, no capítulo 6, capítulo 3 ao capítulo 6, quando Josué manda espias para espiar Jericó. Lá ele encontra uma prostituta, uma mulher que não tinha uma vida com Deus, uma mulher que tinha uma vida fora da vontade de Deus, uma mulher que não realmente conheceu Deus, mas quando ela encontra com os espias, ela fala para os espias assim, olha, temos ouvido que o seu Deus é um Deus que derrotou vários inimigos, um Deus que acabou com o Egito, um Deus que abriu o Mar Vermelho. Ouvimos falar desse Deus poderoso, desse Deus vivo, e o nosso coração tremeu. O coração do povo de Jericó está se derretendo. E ela pega esses 2 espias, esses 3 espias, e ela esconde os espias. E confiando, ela diz, olha, eu vou esconder vocês, mas vocês me prometem, quando invadirem Jericó, porque eu sei que Deus deu essa cidade para vocês, vocês vão guardar a minha vida e toda a minha família. Ela confiou, ela acreditou num Deus que ela nem tinha um conhecimento físico, não tinha um contato, mas apenas de ouvir falar desse Deus, ela confia. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, nos heróis da fé, lá consta Raabe como uma heroína da fé, que creu na palavra do Senhor e foi salva. E passou a fazer parte da genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, querido, como é importante a fé, porque a fé leva você a lutar, a vencer, por uma convicção que você tem da presença do poder de Deus, da graça de Deus na sua vida. Por isso, querido, esses homens tiveram coragem de dizer, subamos e possuamos a terra e prevaleceremos contra ela. Ele diz assim, aí o povo diz, porém os homens que com eles tinham subido disseram, nós não poderemos subir contra esse povo, porque é mais forte do que nós. Olha só, querido, Josué e Caleb tiveram fé, mas não só fé, mas tinham confiança, que mesmo que aquele povo fosse mais poderoso
mais forte do que o povo de Israel, eles poderiam vencer. Queridos, eu entendo aqui que além da fé, a confiança na força, no poder de Deus estava no coração de Josué e de Calebe. Eu vejo aqui que Josué e Calebe confiam no poder de Deus. Primeiro tenham fé na palavra que Deus daria, agora eles confiam no poder, que eles não iam lutar sozinhos. Eles fazem a mesma oração praticamente que fez Josafá, quando disse: Senhor, quer o povo forte, quer o povo fraco, o Senhor é poderoso para nos dar vitória. Querido, eu vejo aqui na vida deste homem chamado Josué e Calebe, dois homens que tinham realmente confiança que Deus daria para eles a vitória. E olha que eles iam enfrentar gigantes, homens de guerra. Querido, eu posso resumir aqui essa primeira parte, de que a primeira coisa que eu e você precisamos realmente ter fé na palavra do Senhor, confiar que Deus nos dará vitória, e certamente, queridos, certamente sairemos vencedores. Depois, na segunda parte, vou falar sobre mais uma posição que vamos ter para recebermos a vitória em nome de Jesus. Nós vamos ouvir um louvor, e depois do louvor voltaremos rapidamente para darmos sequência à mensagem que Deus colocou no meu coração nesta manhã sobre as promessas de Deus. Daqui a pouquinho estamos de volta. Fique com esse louvor. Não vou me preocupar com as perseguições, com as pedras que me lançam. Jesus está por perto. Eu posso confiar, eu posso descansar. Jesus está por perto. Pra falar, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor, pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado, os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo pra sempre fiel. Pra falar, atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra. Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor, pra chorar comigo, pra me sustentar debaixo de tua destra. Isso é fato consumado, os meus casos impossíveis serão sempre encerrados pelo meu advogado. Meu advogado é o meu Senhor, Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos, posso descansar o meu coração. Minha audiência Ele já marcou e garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu, verdadeiro e justo pra sempre fiel. Advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim.
advogado é o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou. E garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu. Verdadeiro, justo, pra sempre fiel. É o meu Senhor. Ele me defende do acusador. Minha causa entreguei em suas mãos. Posso descansar o meu coração. Minha audiência ele já marcou. Garantiu de novo que eu serei o vencedor. Meu advogado mora lá no céu. Verdadeiro, justo, pra sempre fiel. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda. Rádio Cristal Gospel, a sua sintonia. A sua sintonia. Paz do Senhor, eu sou Francisco Taiobo, aqui de Moçambique, África. E também estou ligadinho na Rádio Cristal Gospel. Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a Rádio Cristal Gospel. Essa é a Cristal, a minha rádio Cristal. Alô, alô. Cristal. Eu sou o Erison Ramos de Araguaína, Tocantins. Estou na sintonia da Rádio Cristal Gospel. Essa é a Cristal, a minha rádio Cristal. O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo é responsabilidade de seus idealizadores. Queridos ouvintes da Rádio Cristal Gospel, voltamos então para darmos continuação aí à mensagem que nós iniciamos na primeira parte, falando sobre a promessa de Deus, e usamos aí o texto de Números, capítulo de número 13, falando sobre os 12 espias que foram até a terra de Canaã, espiaram a terra e trouxeram relatórios bons a respeito da terra e os relatórios ruins a respeito da dificuldade para a conquista da terra prometida. Queridos, eu quero ressaltar que toda promessa que Deus tem para a minha vida e para a sua vida eu preciso conquistar. Nenhuma promessa de Deus ela vem de graça. Eu quero ser repetitivo, a única coisa de graça que recebemos é a salvação. Salvação é gratuita. Salvação você não paga nada. Salvação é um presente de Deus. A única coisa que você tem que fazer é aceitar. É reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador e aceitar esse presente, que é a salvação. Agora, as promessas, elas são conquistadas. As promessas, elas são condicionais. É tão interessante isso que falamos da primeira parte, que precisava da fé, ter fé na promessa de Deus, depois confiar que Deus daria a vitória. Agora tem mais um quesito importante, que está no capítulo 14, no verso de número 8, aonde Josué agora fala ao povo, diz assim: se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará terra que emana leite e mel. Amém, queridos? Queridos, nós tem um louvor que fala que quem tem promessa de Deus não morre. Não é de todo certo este louvor, porque Moisés morreu e a promessa da terra prometida, ele não entrou na terra prometida. Deus prometeu que tiraria o povo de Israel e colocaria o povo na terra que emana leite e mel. Entrou o povo? Entrou o povo de 20 anos para baixo. De 20 anos para cima morreu tudo, rodando o deserto, 40 anos. Por quê? Por causa da rebeldia. Porque o verso de número 9 diz assim: então somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Então, a rebeldia que esse povo cometeu, eles não entraram. Na terra prometida entrou apenas Josué e Calebe. De toda aquela geração de 20 anos para cima, Josué e Calebe foram dois
2 pessoas, de 2 milhões, 2 pessoas herdaram a promessa da terra prometida. Então, querido, Deus tem promessa para mim, mas se eu manter uma vida de desobediência, se eu não quiser lutar, se eu não confiar, Ele vai me dar? Não. Eu posso morrer sem ver a promessa cumprir na minha vida. Pode cumprir depois na vida do meu filho, mas na minha eu não vi. Eu vou morrer e não vou ver a promessa. Quantas pessoas perdem a promessa de Deus porque realmente não confiou, não lutou? Aí como é que Deus vai entregar? A palavra dele não volta vazia. O que ele falou, ele cumpre. Mas ele vai cumprir na vida de pessoas que realmente acreditam, que querem a promessa, que querem viver a promessa. Não é assim. Senão, todo mundo que lê a Bíblia e vê as promessas, tomar posse dela e viver a vida de qualquer jeito, receberá a promessa? Claro que não. Por isso que Josué fala, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Então, se o Senhor se agradar, significa que eu preciso, de uma maneira, agradar ao Senhor. E é difícil agradar a Deus? Claro que não. Deus não é super exigente. Deus só quer a sua obediência. Nós agradamos a Deus quando somos obedientes à sua palavra. Quando procuramos andar segundo a sua vontade. Nós agradamos a Deus quando não fazemos a nossa vontade, mas fazemos a vontade do Pai. Não foi assim que Deus falou? Eis o meu filho amado, a quem me comprazo. Ele fala isso apontando para a pessoa de Jesus. Ele fala me comprazo, que eu tenho alegria, que eu tenho prazer. Por que ele tinha prazer na vida do Filho Jesus como homem aqui na terra? Porque Jesus não fez a sua vontade. Quando ele ora no Monte das Oliveiras, Senhor, se for possível, afasta de mim este cálice, ele faz na oração, na segunda parte, contudo, faça a sua vontade. Então, Jesus era um homem obediente ao Pai. Jesus era um homem que agradava ao Pai pela sua obediência. Jesus era um homem que fazia a vontade do Pai e não a vontade dele. Então, queridos, eu preciso entender que Deus vai cumprir sim a promessa na minha vida, mas eu preciso agradar ao Senhor. E como eu agrado a Deus? Obedecendo. Como eu agrado a Deus? Fazendo a sua vontade. Querido, nós falamos que fazemos a vontade do Pai, mas não fazemos. Fazemos a nossa. Porque quando Deus fala para você ter certa atitude, você não tem. Quando Deus fala, olha, não casa com esta mulher que a Bíblia não permite, porque é julgo desigual, você faz a sua vontade, não a vontade de Deus. Quantas pessoas têm um casamento aí hoje difícil, complicado, porque não era para casar com essa pessoa. Casou, agora vai ter que ficar com ela até o fim. Orar a Deus para que Deus dê graça para você suportar até que a morte o separe. Não é porque não é a vontade de Deus, agora você vai se separar. Não funciona assim. Não era a vontade de Deus. Mas você casou, agora assuma as consequências. Vai até o fim. Seja homem, seja uma mulher de fibra e mantenha o seu casamento, mantenha a sua vida conjugal, mesmo que você pague um preço de oração, de renúncia, de tristeza, mas vai manter a sua palavra que você deu no altar para o Senhor. Então, você antes de casar deveria perguntar ao Senhor, Senhor, é da sua vontade? Deus certamente respondeu, não, mas você fez a sua vontade. É só um exemplo. Trabalho, você quer sair do emprego? Ele falou, não sai, que no momento você sai, acreditando no seu currículo, acreditando na sua capacidade, fica desempregado. Fez a sua vontade e não a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você seja obediente, você não é. Então, querido, nós precisamos entender que eu só agrado a Deus quando eu obedeço e faço a sua vontade. Um exemplo disso é a vida de Abraão. Abraão agradou, o Senhor agradou. Porque quando Deus fala para Abraão em Gênesis capítulo 12, sai da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, ele não questionou, aonde, Senhor, quando, por quê, mas e meu pai, e minha mãe, e meu irmão? Não, ele simplesmente saiu. A única pessoa que ele levou de contrapeso foi seu sobrinho Ló, que foi um erro que ele pagou na caminhada depois com o Senhor. Mas ele saiu da parentela dele, ele obedeceu, ele foi a caminhos que ele não sabia aonde era.
caminhou tanto com Deus, conhecia tanto a Deus, que em Gênesis capítulo 22, quando Deus fala: Abraão, eu quero o seu filho que você mais ama em sacrifício, entrega-me o seu filho. A Bíblia vai dizer no capítulo 22 de Gênesis que não houve nenhum questionamento, nenhuma palavra contrária. Não foi como este povo que diz assim: olha, nós não vamos vencer, este povo é mais forte do que nós, Deus nos trouxe aqui para morrer, Deus nos trouxe aqui para levar as nossas esposas e filhas presas como escrava deste povo pagão. Não. Abraão simplesmente abardoou ali o jumento, colocou a lenha, colocou o cutelo e carregou um filho de 13 anos, horas de viagem para o sacrifício, sem questionamento. Agradou tanto a Deus, mas tanto a Deus, que quando seu filho fala: pai, estou vendo aí a madeira, estou vendo aí o cutelo, mas estou vendo o fogo, mas não estou vendo o cordeiro para o sacrifício. O cordeiro era Isaque. Abraão olha para o seu filho, confiante em Deus, fazendo a vontade de Deus. Ele diz: filho, o Senhor proverá o cordeiro para o sacrifício. A palavra proverá no original do hebraico é jirê. Jeová jirê. Deus proverá. Ele fala: o Senhor proverá. E ele sobe com o seu filho, prepara o lugar. O seu filho entende que ele é o sacrifício. O menino deita espontaneamente no lugar do sacrifício. Ele monta todo o cenário, prepara a lenha, só vai até a fogo depois da morte do menino. Quando ele levanta o cutelo, Deus fala: Abraão, agora sei que você me ama e ouviu a minha palavra. Agradou. Sabe o que Deus fez? Ali apareceu um cordeiro enroscado com um chifre no meio de um galho, e ele tomou e sacrificou o cordeiro no lugar do seu filho Isaque. Querido, você tem agradado ao Senhor? Você seria capaz dessa atitude como teve Moisés? Hoje Deus não pediria isso para mim, para você, mas Ele pede que você renuncie, às vezes, o seu tempo, o seu desejo, renuncie à sua vontade e faça a vontade dEle. Será que fazemos? Não fazemos, querido. Sabe por quê? Porque fazemos a nossa vontade. Por isso que Ele fala: se o Senhor se agradar de nós, nos dará essa terra. Olha o verso seguinte: tão somente não temais, não sejais rebelde contra o Senhor, o povo desta terra, porquanto como pão podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não temais. Josué estava dizendo assim: olha, este povo não tem nada com Deus. Deus se retirou o amparo deles. Deus é conosco, não precisamos ter medo. Ao invés de Ele nos devorar, nós vamos devorá-lo, dizendo: nós vamos vencer a batalha. Mas Ele inicia: se o Senhor se agradar de nós. Querido, precisamos pensar. A promessa de Deus está aí. Promessa de cura. Perdão, queridos. De cura, de libertação, de emprego, de casa própria, de realizações, de bom casamento. Está tudo aí para nós, para Deus cumprir. Mas eu tenho fé nessa palavra, confio no poder de Deus. A minha vida agrada ao Senhor através da obediência, através de realizar a sua vontade. Se é, aguarde. Aguarde que a promessa vai se cumprir na sua vida. Deus te dará a vitória. Eu creio em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós vamos então fechar esta mensagem. Guarda ela no teu coração. Nós vamos ouvir mais um louvor. Depois nós voltamos para fazer a nossa oração final. Daqui a pouquinho estamos de volta. Deus abençoe você. Até que Deus me concedeu a chance de ser regenerado.
Quando perguntarem que rádio você ouve, responda. Rádio Cristal Gospel, a sua sintonia. A sua sintonia. Queridos ouvintes da Rádio Cristal Gospel, nós estamos terminando o nosso programa. Quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade e também pelo fato de estarmos aqui e juntos recebemos esta palavra de Deus no nosso coração. Falamos sobre as promessas de Deus, falamos como conquistá-la e por que não conquistamos a promessa do Senhor. Louvamos a Deus porque sabemos que nós temos uma parcela realmente importante de participação para a realização das promessas de Deus na minha e na sua vida. Irmãos, nós trabalhamos com Deus em parceria, somos parceiros. Eu não posso ir na contramão do meu Deus. Ele é o meu Senhor e meu Salvador, e Ele quer ter uma parceria comigo. O que Ele quer de mim? Que eu faça aquilo que está dentro do meu limite, que é obedecer, que é agradá-lo, que é fazer a vontade dele. Agora aquilo que eu não posso fazer, Ele faz por mim. E a maioria das coisas eu não posso fazer. Então tudo vem da mão do Senhor. O que Ele quer é realmente que você e eu sejamos pessoas que procurem confiar na sua palavra, acreditar, crer no poder de Deus e agradá-lo com a nossa própria vida. Amém, querido? Nós vamos fazer oração e depois dessa oração nós terminamos nosso programa. E se Deus permitir, estaremos juntos aqui. Na sexta-feira agora, quem vai estar fazendo o programa no meu lugar é o pastor Marcelo. Pastor Marcelo Barros, um homem de Deus, já fez aqui alguns programas e ele estará aqui. Eu tenho um compromisso, não poderei estar presente, mas o pastor Marcelo da nossa Igreja Brasil para Cristo do Alto Guaianazes estará aqui fazendo o programa, o Momento da Palavra. Então, vamos recebê-lo aqui na sexta-feira com muito carinho. Queridos, quero mais uma vez agradecer ao Hamilton Luiz, ao Leandro Gomes pela oportunidade e orar pela rádio e pela sua vida agora e terminarmos o nosso programa em nome de Jesus. Querido Deus, quero agradecer ao Senhor por esta manhã, por esta quarta-feira, dia 19, ao qual, por misericórdia, realizamos nosso programa das 11 ao meio-dia, Pai querido. E tudo aconteceu na direção do Teu Espírito, a mensagem, o louvor, a direção do programa, Papai. Entendemos que esta Rádio Cristal Gospel tem realmente permitido que o Senhor venha a ser o Senhor deste lugar. Por isso, Deus abençoa a vida do Leandro Luiz, a vida do Hamilton, espiritualmente falando, fisicamente, financeiramente, Papai, na vida conjugal, familiar. Meu Deus, que eles possam receber, meu Deus querido, aí, não recompensa, mas o fato de eles estarem abrindo esta rádio para a propagação do Evangelho, que eles possam viver este Evangelho na íntegra, Pai querido, dentro da sua vida, em todos os sentidos. Esta é a minha oração, não só para a vida do Hamilton, do Leandro, para a minha vida e também para a vida de cada ouvinte, sabendo que nesta manhã muitos ouvintes estão ligados e têm situações para serem resolvidas, problemas que estão vivendo, Papai, mas que possam acreditar na promessa do Senhor, na promessa de um Deus que agindo, o Senhor ninguém pode impedir, a promessa do Senhor que diz que aquele que começou a boa obra é fiel e justo para completá-la, a promessa do Senhor que diz que a peleja não é nossa, mas é do Senhor. São promessas, ó Pai querido, que nós recebemos do Senhor e queremos vivê-las em nossa vida, Papai. Por isso eu abençoo a cada ouvinte, Deus querido, que eles possam entender que só precisa acreditar e confiar no Senhor e procurar obedecer a Tua palavra, e tudo, meu Deus querido, vai acontecer, porque o Senhor é Deus poderoso.